Calibre 40 Smith Wesson tem a capacidade do 9 com stopping power do 45. Talvez mais controverso dos calibres de arma curta. Sobejamente sabido, 40 deriva do 10, ele foi concorrente do 41 Action Express, e o 10 ele foi uma versão de arma curta para pistola semiautomática de um calibre de carabina Winchester, 38-40. Apesar de ser chamado de 38, ele usava um projétil de calibre .40. Quase 100 anos para frente, cria-se um calibre chamado 10mm, a realização dos desejos do coronel Jeff Cooper para um calibre antipessoal de altíssima eficiência. Essa carga original dele foi desenvolvida por uma empresa sueca chamada Norma, e era um projétil de 200 grains, andando a 1.200, 1.250 pés por segundo num cano de 5 polegadas. Pouco tempo depois disso, ocorre aquele conhecidíssimo entreveiro em Miami, em que o 9mm foi percebido como tendo falhado na missão, e o FBI resolveu que precisaria mudar de calibre. Depois de um processo bem curto, o FBI optou por adotar o calibre 10mm. E a arma que eles resolveram usar para isso era a pistola Smith Wesson 10-76, que era uma versão de cano um pouco mais curto da 10-06. Grande, full size, toda de aço inox, pesa que nem uma âncora de barco, seus 9, 10 tiros de capacidade de 10mm. Isso tudo usando munição no padrão Norma. Não demorou nada para eles perceberem que todo mundo que tinha que qualificar com essa arma nova para poder portar estava tendo problema, porque era difícil controlar essa arma, porque ela era muito forte. E a do FBI recebeu a designação de 10-76 porque o FBI pediu para incluir um decocker. E eles acharam desejável o decocker, que a própria Smith Wesson chama de padrão Zig, porque é exatamente igual ao da pistola Zig Zauer. Percebeu-se, então, que ia ser necessário usar uma munição um pouco menos forte do que a 10mm no padrão Norma. E criou-se uma carga que saiu já com o nome de FBI Load. 180 grains, andando entre 900 e 950 mil pés por segundo. Mas um problema ainda permanecia. Era uma arma grande, pesada e de capacidade relativamente baixa. O pessoal da Smith & Wesson começou a pensar no seguinte: e se pegar essa munição de carga mais leve do FBI e colocar num estojo mais curto? Isso talvez resolva o problema da portabilidade da arma, principalmente porque eles já tinham a 5906 na linha. Ela é inteira feita de aço inox. Tem mais ou menos o tamanho de uma Glock G19. É, uma 19X, vai. Aí começou uma tentativa de desenvolver um cartucho que coubesse na distância avante e arré de um chassi 9mm, que calçasse o projétil de 180 grains e que conseguisse mandar esse projétil aos 950 mil pés por segundo. Esta foto é uma 5906 em cima de uma 4506. Então você tem aqui 5906, que é a plataforma em 9mm, que era um pouquinho mais curta no ferrolho, mas todo o resto é parecido. A diferença de tamanho para vocês verem. A de cima é a 4506, carregador maior, com a capacidade de 8 tiros, e o carregador menor, com a capacidade de 15 tiros. O carregador de 9mm é um pouquinho mais gordinho, mas porque ele é bifilar. E aí, muito bem, em 1990, tinha-se o calibre 40 Smith & Wesson lançado, já tinham de cara duas armas concorrentes diretas na época no calibre e um monte de outros fabricantes correndo atrás do prejuízo para lançar logo esse negócio que talvez viesse a ser a febre do mercado. A ideia fundamentalmente era você pegar uma plataforma 9mm que você tivesse em linha, modificar a face do ferrolho extrator, colocar um cano, uma mola mais forte e pau na jaca. Pois é, não deu certo. O primeiro fabricante a descobrir isso possivelmente foi a Zig Zauer, que na época tinha uma 9mm compacta, que era a P228, e que eles fizeram, obviamente, os testes de fazer exatamente isso, e a arma não aguentava. Não era nem tanto por causa do chassi, era por causa do ferrolho. As pistolas da série P220 e alguma coisa da Zig, elas têm ferrolho feito de chapa estampada dobrada. Isso era feito para baratear a produção da arma e para deixá-la mais leve. No 40, isso aí tudo, que era vantagem no 9mm, no 45, até no 38 Super, virou desvantagem, porque realmente a arma se destruía sozinha. A Zig não teve outra solução senão passar a usinar o ferrolho a partir de um bloco de aço inox. E essa arma, nessa configuração, foi lançada ao mundo como a P229. Ela foi feita exclusivamente
exclusivamente para ser a plataforma .40 da ZIG. A própria Taurus, que já fazia a PT-91, usou o que eles aprenderam com a PT-91 para fazerem o que virou depois a PT-100. E eles tiveram que fazer um ferrolho significativamente maior do que o de 9mm. As paredes são mais espessas e, no fim, a largura final do ferrolho é maior. A própria HK, na época, a pistola flagship deles para mercado policial era a P7M13. E eles tentaram fazer uma P7M10 e conseguiram fazer a P7M10, só que ali também eles tinham uma situação de beco sem saída, porque a P7 foi construída especificamente para o calibre 9mm. Para fazer com que a arma não se destruísse sozinha o uso de munição .40, eles tiveram que botar massa no ferrolho. E puseram tanta massa no ferrolho que a arma ficou com um aspecto escaleno, horroroso, completamente deformada. Parece uma beluga. Enquanto isso acontecia, mais fabricantes começaram a entrar no bonde do 40, aprendendo com os erros dos seus concorrentes. A própria Glock teve uma realidade mostrada para eles, que é o problema da rampa de alimentação do cano. Não tinha jeito de fazer aquilo diferente. A Smith Wesson não precisou mudar quase nada da 5906 para fazer a 4006. Só que ainda assim, o ferrolho da 5906 cresceu em espessura, em largura final, em peso, e foi significativo. Pode não parecer nada ao olho nu, e eles nunca tiveram problema com o 4006. E olha que eles foram adotados pela California Highway Patrol. Ainda para reforçar a diferença do 40 com 9,45, é só você pegar elas em plataforma 1911 para 9mm, ela é especificada uma mola de 14 libras. Em 45, ela é especificada 16 libras. Plataforma de 40, especificada 18 ou 19 libras. Eu gosto de resumir o 40 Smith Wesson como sendo o melhor trabalho de marketing já feito na indústria de armas. E eles conseguiram colocar a balística de um 10mm fraco para uma plataforma originariamente desenhada para o 9mm. E aí, durante muito tempo, a ideia corrente era de que o 40 ele era intermediário entre o 9 e o 45. Mesmo porque o diâmetro do projétil é intermediário entre o 9 e o 45. Mas só isso, porque balisticamente falando, o 40 Smith Wesson ele é equivalente ao 45 mais P. Ou seja, ele é mais forte que o 45. Então você põe uma munição mais forte que o 45 numa plataforma de 9mm, você vai ter um desgaste acelerado, você vai ter algumas quebras. Eu acho que o 40 como calibre de defesa é um calibre interessantíssimo, ele é mais forte que o 9, ele é mais forte que o 45. Por que você não ia querer um calibre assim? Tira paixões de lado, você analisa a coisa única e exclusivamente do aspecto numérico, peso de projétil e velocidade. Então quanto mais forte você tiver um calibre numa arma de mão, eu acho desejável. Stopping power é uma questão também para ser abordada em outra ocasião, mas é difícil de você falar do 40 sem mencionar essa questão, porque na década de 90, a época onde o relatório do Ivan Marshall e do Ed Sano, o famigerado livro Handgun Stopping Power, ele estava sendo utilizado como referência para se discutir calibres, né? E aí ele trouxe algumas constatações que foram surpreendentes. E aí, posteriormente a esse estudo de Stopping Power, criou-se um modelo matemático. E a partir disso você conseguiria prever qual seria o stopping power de um dado conjunto. E o calibre 40, na época, ele era muito novo. Então não tinha nenhum tipo de estatística consistente dele, porque não tinha histórico de uso ainda. Só que no modelo matemático, ele teve um rendimento muito alto, mas muito alto, 96%, o que reforçou ainda mais o 40 como uma munição perfeita para a defesa, né? Uma característica do 40 que eu acho que é imbatível, que é a precisão. O 40 é inerentemente muito mais preciso que o 9. O 45, ele ser tão preciso quanto uma 40, ele precisa se atirar com a munição certa. 40 você consegue pegar qualquer 40 de fábrica, com qualquer munição de fábrica, você atira sem mexer em nada, ela já é surpreendentemente precisa. Qualquer arma. Você tem uma coisa que eu nunca vi, foi uma 40 que não fosse precisa de fábrica. No Brasil, principalmente, um acesso à munição bastante favorável por conta da utilização dela PM de São Paulo, e aí você tem uma munição treina de 40 que é mais barata que munição treina de 9.